meus irmãos, paz do Senhor, amém? Aula 1, o segredo para ouvir a voz de Deus, né? Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 em diante. Aconselho que os irmãos reservem um tempo, pegue a sua Bíblia, um papel e uma caneta, porque Deus tem grandes coisas a nos entregar. Amém? Capítulo 16 é um capítulo bastante famoso, na qual o personagem central aqui é Davi. Davi, ele é ungido, rei de Israel. Só que nós vamos desfocar um pouco do personagem central e vamos colocar o foco no personagem Samuel. Sabe por que nós vamos colocar o foco no personagem Samuel? Porque se os irmãos voltarem alguns capítulos, 1 Samuel capítulo 3, a Bíblia vai nos mostrar, é outra passagem famosa também, a Bíblia vai nos mostrar que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra de Deus não era de muita valia naqueles dias. E sucedeu que certo dia estava Eli já deitado e Samuel também foi e se deitou. E quando Samuel se deita, o Senhor o chama. Deus deve ter dito assim: Samuel, Samuel. E o que aconteceu? Versículo 5 diz a palavra de Deus que Samuel correu até Eli. Chegou a Eli e disse: o Senhor me chamaste? Eis-me aqui. E Samuel falou: eu não te chamei. Volta a deitar-te. Diz as Sagradas Escrituras que isso se deu por repetidas vezes. Deus chamava Samuel. Samuel ainda não entendia, não conhecia a voz de Deus, ele corria até Eli, e Eli pegava e falava: vai te deitar porque eu não te chamei. Um certo momento Eli soube que era Deus chamando o mancebo e ele falou: olha, vai te deitar, verso 9. E aconteceu que quando ele te chamar, tu dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então foi Samuel, se deitou, como das outras vezes, Deus o tornou a chamar e Samuel respondeu à voz de Deus e Deus falou com ele. Passa-se um tempo e nós estamos aqui agora no capítulo 16. Então, verso 1, então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reines? É uma espetacular, é uma surpreendente evolução do relacionamento de Deus com Samuel aqui. Porque o capítulo 3, na qual nós lemos, Samuel sequer entendia a voz de Deus. Aqui, num sentido figurado, Deus é o proprietário da empresa, Samuel é o gerente da empresa e Saul é um funcionário sem qualificação para o serviço. O proprietário olha para o gerente e fala: demita esse homem. E o gerente, ele detém de um relacionamento tão privilegiado com o proprietário, a ponto de o gerente retardar ou talvez até mudar a ordenança do proprietário. E isso é assombroso. E isso é espetacular. O relacionamento que Samuel desenvolveu com o nosso Senhor é um relacionamento notável. É um relacionamento que vale a pena a gente dar uma olhadinha. E não para por aí. Verso 2. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tua mão e dize: vim sacrificar ao Senhor. O relacionamento de Deus e Samuel era tão íntimo, a ponto de que Deus manda Samuel ungir um novo rei na casa de Jessé. Samuel olha para Deus e fala: se eu for, Saul me mata. Então Deus e Samuel, eles criam uma estratégia, criam um plano para ocultar o propósito original, para ocultar o propósito principal da ida de Samuel à casa de Jessé.
E isso nos assombra ainda mais, isso nos surpreende ainda mais. Um mancebo que sequer ouvia e entendia claramente a voz de Deus, agora ele está experimentando um relacionamento que é de causar ciúmes, de causar inveja. Pois bem assim se sucedeu. Samuel pega uma bezerra e desce à casa de Jessé como Deus e Samuel tinham combinado. E o papo de Samuel, a conversa de Samuel, era de que ele estava indo lá a sacrifício. E versículo 6 diz: E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe. E disse Samuel: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E olha o versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, é um relacionamento aqui online, um relacionamento ao vivo, em tempo real. Então disse o Senhor a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a estatura da sua grandeza, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o coração. Olha o nível de relacionamento que Samuel chegou para com Deus. Num primeiro momento, ele confronta, num certo sentido benéfico, as ordenanças de Deus. Num segundo momento, Deus traça um plano, uma estratégia para ocultar o propósito principal da viagem, da ida de Samuel à casa de Jessé. Num terceiro momento, quando Samuel vê Eliabe, Samuel julga no seu coração: é esse o homem que Deus escolheu. E no mesmo instante, no mesmo momento, ao vivo, em tempo real, Deus pega, chama Samuel e fala: não é ele. E ainda assim dá uma lição de moral em Samuel. Ainda assim ensina Samuel: Samuel, eu não sou como você. Eu não olho a aparência, eu não olho o tamanho da estatura, mas eu olho o coração. E, meu Deus do céu, oxalá que tenhamos esse relacionamento que Samuel teve com o Criador. O texto se passa e diz a palavra de Deus no versículo 10 que Jessé fez passar seus 7 filhos. E à medida que eles iam passando, de uma certa forma, em tempo real, Deus se comunicava com Samuel e Samuel se comunicava com Deus. Deus ouvia a voz de Samuel e Samuel ouvia a voz de Deus. Davi estava escondido, estava lá no campo. Não vamos assentar à mesa até que ele chegue. Chega Davi e a hora que Davi chega, Deus pega, olha para Samuel e fala: é esse daí o cara. É esse daí o homem que é para ser ungido rei de Israel. Então Samuel unge a Davi sobre Israel. E o que nós acabamos de presenciar aqui é algo espetacular, é algo assombroso, é algo surpreendente e é um relacionamento que nós desejamos, temos que desejar ter com o nosso Criador. Foi para isso que nós fomos criados, foi para esse tipo de relacionamento que nós fomos gerados. Nós fomos criados para ter um relacionamento íntimo com o nosso Criador. E quando eu vi isso daqui, eu por vezes orava a Deus e pedia: Senhor, qual é o segredo? Qual é o segredo para ouvir a sua voz? O que Samuel fez para ouvir a sua voz? O que ele fez para produzir um relacionamento tão íntimo? Qual foi o processo que ele passou para que esse relacionamento chegasse a esse nível de ele falar, tu ouvir, tu responder e ele ouvir isso em tempo real, online? E certa vez Deus, ele me mostrou um versículo que fez todo o sentido para mim. 1 Samuel, capítulo 3, e o versículo 10. Olha o que diz 1 Samuel 3 e 10. Então veio o Senhor
e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E esse é o segredo para ouvir a voz de Deus. O segredo para ouvir a voz de Deus é a espera. O segredo para ouvir a voz de Deus é o silêncio. Deixa eu te contar algo. Minha esposa, eu trabalho o dia todo, chego em casa cansado e quando eu sento no sofá, as crianças vêm, me beijam e a esposa ela começa a falar como foi o seu dia. E ela fala os problemas que teve, ela fala as coisas boas que aconteceram, ela fala como que foi a criança na escola, ela fala o que ela fez pro almoço, ela conta como foi o dia dela, e essa fala dela leva vários minutos, a ponto de que quando ela se dá por si, já está tarde, ela tem que banhar as crianças, tem que ir fazer o jantar, e aí ela levanta rápido e me deixa com as crianças e vai fazer os seus afazeres. E nós somos a mulher de Cristo, nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a noiva de Cristo, e quando dobramos o nosso joelho para falar com o nosso Senhor, a gente faz igual a minha esposa faz comigo. Nós oramos, pedimos, abençoamos, intercedemos, reclamamos. Nós fazemos tudo o que tem que fazer e oramos de novo. E já estamos orando 2 vezes pela mesma pessoa. E quando essas coisas começam a acontecer, quando a boca começa a abrir demais, quando dá vontade de ir ao banheiro, quando o sono chega, a gente acabou a nossa oração. Acabou. E aí a gente se levanta e vai dormir e vai fazer os nossos afazeres. E o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa extremamente gentil. E ele não vai tomar a sua fala. Ele não vai falar enquanto você estiver falando. Ele não vai falar se você não der a oportunidade para ele falar. Ele não vai falar se tu não esperar, tu não ficar em silêncio. E foi isso que Samuel fez. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aqui nós não vemos Samuel falar. Aqui nós não vemos Samuel orar, Samuel interceder, Samuel fazer isso, aquilo. Aqui nós vemos Samuel em silêncio. E esse é o segredo para ouvir a voz de Deus. Quando dobrarmos o nosso joelho, vamos orar, vamos pedir, vamos interceder, vamos reclamar, vamos falar com o nosso Criador, falar com o nosso Deus. Só que quando a nossa fala cessar, nós temos que continuar com o joelho no chão, temos que continuar com a nossa oração. Senhor, não tenho mais nada para falar, mas agora eu fico em silêncio, pois eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir o Senhor falar. E aí vamos continuar lá. Esperei com paciência, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Todas as vezes que você lê sobre espera dentro das Sagradas Escrituras, remeta a isso. Esperar é esperar. Esperar é dobrar o joelho, ficar em silêncio e ficar lá. Ah, irmão Diego, mas o que eu tenho que fazer? Tu não tem que fazer nada, tu tem que esperar, tu tem que ficar em silêncio. E Deus falará contigo. Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não ouvir a tua voz. O joelho vai doer, mas eu não vou sair. Eu não saio daqui enquanto eu não ouvir a tua voz. E você pode ter absoluta certeza que o Senhor vai falar. E quando Ele falar, você vai ter absoluta certeza que é Ele falando. Quando Ele falar, nascerá uma satisfação dentro de você, na qual você ficará doido, na qual você se sentirá plenamente satisfeito. Uma alegria nascerá dentro do seu coração e você, Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus, eu não acredito. Só pode ser brincadeira, mas é verdade. Deus, Ele vai falar com você.
Ele vai falar com você se você deixar ele falar. Se você ficar em silêncio. Se você continuar de joelho dobrado. Esse é o segredo para ouvir a voz de Deus. E à medida que você for persistindo nisso, e à medida que você for fazendo sempre isso, e à medida que você for constantemente aplicando isso na sua vida, sempre a voz de Deus se tornará mais clara ao seu coração.